Você quer liberdade, mas está preso. E o pior, você nem percebe a prisão, porque ela não tem grades. Tem notificações, ansiedade, pressa e uma voz na cabeça dizendo: amanhã eu começo. Agora vem o paradoxo. O homem que ficou famoso por duelos sangrentos pode te ensinar a sair dessa jaula sem levantar uma espada. Miyamoto Musashi venceu dezenas de combates, mas o verdadeiro troféu dele não foi um inimigo caído. Foi a capacidade de atravessar o caos por dentro, com a mente firme, quando todo mundo ao redor perdia o controle. E aqui vai a promessa direta e urgente. Se você aprender a pensar como Musashi, você para de depender de motivação e começa a depender de método. Porque motivação falha, o método fica. Quantas vezes você já se sentiu pronto e mesmo assim travou? Quantas vezes você jurou que ia mudar, mas voltou ao mesmo padrão no dia seguinte? Hoje a maioria das pessoas perde a guerra antes mesmo de entrar no campo de batalha. Não porque falta força, mas porque falta direção. Você já reparou como dá para trabalhar o dia inteiro e ainda assim sentir que não avançou 1 centímetro? Como é possível estar sempre ocupado e mesmo assim estagnado? Musashi viveu num Japão brutal, onde um erro custava a vida. A gente vive num mundo confortável e mesmo assim está exausto, disperso, com medo de fracassar. Quem está realmente em perigo aqui? Nesta série, você vai usar a lógica de Musashi para vencer batalhas modernas. Foco em meio ao barulho, disciplina sem fanatismo, coragem sem teatro e adaptação sem perder o rumo. Não é autoajuda, é estratégia aplicada à mente. Se essa promessa já acendeu alguma coisa aí dentro, aquela sensação de eu precisava ouvir isso, faz um acordo comigo agora. Deixa o like, se inscreve e comenta uma palavra que descreve sua batalha hoje. Medo, procrastinação, raiva, vício, falta de foco. Eu leio para entender o que você está enfrentando e para calibrar os próximos episódios. Porque Musashi não ficou grande por ser o mais forte. Ele ficou grande por enxergar uma lei invisível. Quem domina a própria atenção, domina o próprio destino. E a pergunta que vai guiar tudo daqui para frente é simples e desconfortável. Você está treinando para a vida real? Ou só está sobrevivendo ao dia? E se o seu maior inimigo não fosse uma pessoa, mas a versão de você que foge quando o desconforto chega? Musashi nasceu num tempo em que a palavra pressão não era metáfora. Fim do século XVI, Japão em convulsão. Clãs em disputa, estradas perigosas, duelos como tribunal. Mas o que torna essa história útil para você não é a violência. É o que a violência obrigava um homem a desenvolver: clareza. Quando o custo do erro é alto, você aprende rápido a separar o que importa do que é ruído. E é exatamente isso que falta hoje. A gente vive cercado de ruído e chama isso de vida. Existe um detalhe que quase sempre é ignorado quando falamos de Musashi. Ele não foi moldado por conforto. Ele cresceu em instabilidade e isso cria uma pergunta incômoda. Será que a sua mente está fraca porque você não nasceu assim? Ou porque você nunca treinou sob atrito de propósito? Porque a resiliência não aparece quando tudo está bem. Ela aparece quando você tem motivo para desistir e escolhe continuar. Musashi ficou conhecido como Ronin, um samurai sem senhor, alguém que caminha sem proteção institucional. Parece distante, mas pense no que isso significa hoje. Você também é um Ronin quando não tem estrutura, quando acorda sem direção, sem rotina, sem um código e tenta resolver a vida no improviso. E aí a ansiedade vira seu senhor. O algoritmo vira seu senhor. A opinião dos outros vira seu senhor. Você já notou como é fácil obedecer a qualquer coisa quando você não decidiu a que vai obedecer? Na cultura samurai, existia uma ideia que atravessa séculos. A honra não é aparência, é prática. Não é o que você declara, é o que você repete. O Bushido, o caminho do guerreiro, não era um discurso bonito para pôster. Era um mapa de conduta para dias difíceis. Integridade quando ninguém vê. Coragem quando dá medo. Perseverança quando o corpo pede fuga. E aqui entra o ponto que conecta Musashi ao seu cotidiano.
O código não serve para dias fáceis. Código serve para a hora em que você está cansado, irritado, confuso, e mesmo assim precisa agir direito. Porque sem um código, você vira refém do humor. Um dia você faz, no outro você não faz. Um dia você é disciplinado, no outro você se perdoa demais. E o resultado é um ciclo: culpa, promessa, repetição, frustração. Já viveu isso? Já sentiu que está sempre recomeçando do zero? Musashi não tinha esse luxo. Ele não podia ver se dava. Ele tinha que ser. E é por isso que ele vira uma lente poderosa. Ele revela o quanto da nossa vida é negociável demais. Agora, uma pergunta que pode doer. Você tem um caminho ou só tem desejos? Você tem um método ou só tem esperança? Porque esperança sem treino é só um anestésico elegante. E Musashi, cedo, aprende que o mundo não respeita a anestesia, respeita preparo. Na próxima parte, a gente vai entrar no episódio que transformou Musashi em símbolo. Um duelo em que ele vence não com uma espada lendária, mas com um pedaço de madeira improvisado. E o mais assustador, a madeira não foi o truque principal. O truque principal foi psicológico. O que aconteceria com sua vida se você entendesse como vencer antes da luta começar? Dizem que Musashi venceu porque era o melhor espadachim. Mas essa explicação é confortável demais e provavelmente falsa. Em certas batalhas, a lâmina é só o último detalhe. O verdadeiro combate acontece antes, na atenção, no tempo, no medo e na imagem que você coloca na mente do outro. Foi isso que tornou lendário o duelo contra Sasaki Kojiro, um adversário famoso, técnico, idolatrado. A expectativa era simples: 2 homens, 2 armas, um vencedor. Só que Musashi não entrou ali para trocar golpes. Ele entrou para controlar o tabuleiro. A história conta que Musashi apareceu com uma arma que parecia piada. Um bokken improvisado entalhado de um remo. Pense no simbolismo. Enquanto um guerreiro se apresenta como espetáculo, polido, previsível, o outro aparece como quem diz: eu não preciso da estética do poder. E aí vem a camada mais inquietante. Não é sobre o pedaço de madeira ser mais forte. É sobre o que ele comunica. Ele comunica desapego. E o desapego é uma forma de domínio, porque desestabiliza a mente que depende de ritual. Musashi também teria mexido com o tempo. Não apenas o tempo do relógio, mas o tempo emocional do oponente. Quando você faz alguém esperar, você cria um vazio. E vazio é onde a ansiedade fala mais alto. A cabeça começa a produzir filmes. Ele está com medo? Está me desprezando? Está armando algo? O corpo responde: tensão no ombro, respiração curta, raiva, orgulho. E orgulho é uma coleira. Quantas decisões ruins você já tomou só para não perder moral? Quantas vezes você respondeu rápido demais para provar que não se importa? Musashi entendia isso. Quem consegue alterar o estado mental do outro já ganhou metade do combate sem levantar o braço. Agora, traz isso para o seu mundo. Você já entrou numa reunião com alguém que parecia calmo demais? Já negociou com alguém que não se apressava, que deixava silêncio no ar até você preencher com justificativas? Já jogou contra alguém que não era o mais talentoso, mas parecia sempre 2 passos à frente? Essa vantagem quase nunca é força. É gerenciamento de atenção. É saber onde colocar a mente e onde não colocar. Musashi não te ensina a ser frio como pose. Ele te ensina a não ser governado pela reação. Porque a maioria das pessoas luta do jeito que foi provocada a lutar. Se o mundo acelera, elas aceleram. Se o mundo ofende, elas revidam. Se o mundo pressiona, elas cedem. E assim, sem perceber, viram marionetes de estímulo. Se o seu inimigo hoje é distração, ansiedade, procrastinação ou medo de julgamento, quem está controlando o tempo da sua mente? Você ou o ambiente? E se a sua maior derrota estiver acontecendo antes mesmo de você começar a luta do dia? Depois daquele duelo, fica fácil enxergar Musashi como um truque ambulante, o homem do improviso, o mestre do psicológico,
o estrategista que joga xadrez com gente. Só que a pergunta mais importante não é como ele venceu Kojiro. A pergunta é: como alguém sustenta esse nível de clareza por uma vida inteira sem virar refém do próprio ego? Porque ganhar uma vez pode ser sorte, timing, circunstância. Repetir a vitória por décadas exige um tipo de arquitetura interna. É aí que entra uma ideia que parece simples, mas tem poder de mapa. Musashi descreve a realidade como dois reinos que precisam coexistir dentro de você: terra e céu. A terra é o que pesa, o que é prático. É o pé no chão, a pegada firme, o treinamento repetitivo, o gesto que você faz 1000 vezes até parar de pedir esforço. Terra é acordar e cumprir o básico quando ninguém está olhando. É o chato bem feito. Céu é o que enxerga. É o plano acima do ruído. É a visão, a leitura do campo inteiro, o entendimento de onde aquilo tudo vai dar. Céu é estratégia, direção, sentido. E agora vem o perigo. A maioria das pessoas escolhe um e abandona o outro. Tem gente que vive no céu. Grandes ideias, grandes planos, grandes promessas, mas o chão nunca é pisado. É o tipo de pessoa que se apaixona por começos e abandona o meio. Já conheceu alguém assim? Talvez você mesmo. Ótimo em imaginar, péssimo em executar. E tem gente que vive na terra, trabalha demais, corre demais, se ocupa demais, mas perdeu o céu faz tempo. Faz tarefas, apaga incêndios, responde a tudo e no fim do dia não sabe dizer porquê. Sente produtividade, mas não sente progresso. Quantas vezes você terminou a semana exausto, sem conseguir apontar qual foi a vitória real? Musashi trata isso como uma falha de estratégia, não de caráter. Porque quando falta terra, você vive de inspiração, e inspiração é um clima. Muda. Quando falta céu, você vira um funcionário da própria vida, cumprindo uma agenda que não foi você que escreveu. E o que é pior, você pode até ganhar aplauso, dinheiro, status, e ainda assim sentir vazio, porque está vencendo uma guerra que não escolheu lutar. Olhe para exemplos modernos. Um atleta sem céu treina duro, mas treina errado. Machuca, estagna, entra em overtraining. Um empreendedor sem terra tem visão brilhante, mas não tem rotina, vira um gerador de projetos inacabados. Um estudante sem céu decora, passa, esquece. Um estudante sem terra sonha, mas não senta. A pergunta que Musashi coloca sem pedir licença é: qual desses dois reinos está faltando em você agora? Porque existe um ponto silencioso onde terra e céu se encontram, e esse ponto se chama disciplina. Mas disciplina não como prisão, disciplina como ponte. E se a sua ponte hoje estiver quebrada, o que você está usando no lugar dela? Ansiedade ou desculpas elegantes? E sendo brutalmente honesto, você está vivendo mais na terra ou mais no céu? Disciplina é uma palavra que muita gente odeia, porque confunde disciplina com cárcere. Como se ser disciplinado fosse virar um robô, perder espontaneidade, viver numa vida seca e sem cor. Mas Musashi enxergava o oposto. Disciplina era a única forma de liberdade que não depende do humor. É o mecanismo que permite você escolher o que faz, mesmo quando a vontade some. E se tem uma coisa que a vida faz questão de provar, é que a vontade some com frequência. Pensa no que significa terra e céu na prática. A terra pede repetição, o céu pede direção. Só que, sem disciplina, você vira um ser dividido. Um lado quer uma vida melhor, o outro lado negocia com o desconforto. E essa negociação é discreta. Ela acontece no minuto em que você pensa: só hoje eu não treino. Só hoje eu não escrevo. Só hoje eu não estudo. Só hoje eu não durmo cedo. A frase "só hoje" parece pequena, até você perceber que ela se tornou o seu estilo de vida. Musashi treinava como quem respeita o inevitável, não porque ele gostava, mas porque ele sabia que o mundo cobra. O corpo cobra, o tempo cobra. E quando a cobrança chega, não importa o que você pretendia ser, importa o que você praticou. É por isso que tantas pessoas colapsam em dias decisivos.
Elas tentam improvisar uma identidade que não foi construída. Você já tentou ser disciplinado na força do ódio por 3 dias e depois desabou? Já começou com intensidade e terminou em culpa? Então você já viu a diferença entre explosão e construção. No mundo moderno, disciplina virou um tema emocional, quando deveria ser um tema mecânico. Você não precisa sentir para fazer. Você precisa reduzir a distância entre intenção e ação. Um músico não vira músico no dia em que sente inspiração. Vira no dia em que senta e pratica escalas sem aplauso. Um atleta não vira atleta no dia do jogo. Vira nos treinos sem plateia. Um profissional não vira referência no dia do reconhecimento. Vira quando entrega qualidade no dia comum. A pergunta real é: você está construindo uma identidade ou apenas colecionando desejos? E aqui está um ponto incômodo. Disciplina não é fazer muito, é fazer sempre. A mente ama extremos porque extremos dão sensação de heroísmo. Mas o heroísmo cotidiano é invisível. É o um pouco todo dia que parece insignificante, até virar inevitável. É exatamente assim que um guerreiro vira perigoso. Não por um golpe bonito, mas por 1000 golpes simples que se tornaram naturais. Só que disciplina sozinha tem um risco. Ela pode virar rigidez. E rigidez parece força, até o mundo mudar. Quando o cenário muda, quando o inimigo muda, quando a vida muda, o que acontece com alguém que só sabe repetir o mesmo movimento? Você quer ser consistente ou quer ser adaptável sem perder o rumo? Rigidez é sedutora porque dá sensação de controle. Você aprende uma fórmula, um estilo, um jeito certo de fazer as coisas e pronto. Parece que o mundo vai obedecer. Só que o mundo não obedece. Ele muda. E quando muda, a rigidez vira uma armadilha elegante. Quanto mais você insiste no mesmo padrão, mais você se afunda tentando provar que ele ainda funciona. Musashi batia de frente com isso. Ele desconfiava de escolas que vendiam técnica como se fosse religião, como se a forma fosse mais importante que o princípio. Porque forma envelhece. Princípio se adapta. Um golpe pode ser bonito, mas a distância muda. O chão muda. O vento muda. O adversário muda. E, principalmente, você muda. O que te salvou aos 20 pode te limitar aos 30. O que funcionava num emprego pode virar obsoleto num mercado diferente. O que te dava segurança num relacionamento pode virar sufocamento quando a vida aperta. A pergunta é: você está apegado ao método ou ao resultado que o método te dava? Quando Musashi fala sobre enxergar o distante como se fosse perto e o perto como se fosse distante, ele está apontando para uma habilidade raríssima: mudar o ângulo sem perder a lucidez. É saber dar zoom e tirar zoom. Em termos modernos, é não ficar hipnotizado pelo detalhe que te irrita e, ao mesmo tempo, não viver apenas de abstrações. Quantas brigas começam porque alguém está colado demais no perto? Uma frase, um comentário, um olhar. Quantos fracassos acontecem porque alguém está distante demais do perto? Um plano lindo sem execução, uma visão sem ação. O estilo de 2 espadas que Musashi desenvolveu não é só uma técnica, é um símbolo. 2 espadas significam 2 respostas possíveis, 2 ritmos, 2 leituras do mesmo cenário. É versatilidade organizada. Não é improviso caótico, é improviso treinado. E isso muda tudo. Porque o mundo atual premia quem aprende rápido, desapega rápido, corrige rápido. Mas ele pune quem muda de rumo por desespero. Então existe uma linha fina. Adaptar não é abandonar. Adaptar é permanecer fiel ao princípio, enquanto troca a forma. Olha ao redor. Um atleta que só sabe um estilo se lesiona e acaba. Um profissional que só domina uma ferramenta fica para trás quando a tecnologia vira. Uma pessoa que só sabe atacar em conflitos perde aliados. Uma que só sabe ceder perde a si mesma. Você já sentiu que está repetindo um padrão que já não combina com a sua vida, mas mesmo assim continua porque é o que você conhece? Musashi te empurra para um tipo de coragem mais difícil do que enfrentar um inimigo, a coragem de abandonar a própria zona de conforto mental. Só que aqui surge o obstáculo final.
porque você pode ter disciplina e flexibilidade, e ainda assim perder a guerra por dentro no momento em que o caos aperta. Quando a pressão sobe, o que acontece com a sua mente? Ela fica clara ou ela entra em pânico. Existe um tipo de derrota que ninguém vê, porque ela acontece por dentro. Você está ali, de pé, funcionando, respondendo mensagem, resolvendo problema, sorrindo em reunião. Mas a mente já entregou o comando. E quando a mente entrega o comando, você não escolhe. Você reage. Você não decide. Você se defende. Você não constrói. Você apaga incêndio. Musashi entendia isso com uma precisão assustadora. Para ele, a diferença entre um guerreiro e um homem comum não era a espada. Era o estado interno no segundo, em que o caos tentava sequestrar a mente. A maioria das pessoas acredita que autocontrole é não sentir. Musashi aponta para outra coisa: sentir e não ser arrastado. Determinação, mas calma. Coragem, mas lucidez. É como se ele dissesse: você pode estar com medo, mas o medo não pode dirigir. Você pode estar com raiva, mas a raiva não pode escrever suas palavras. Você pode estar cansado, mas o cansaço não pode decidir sua vida. E isso muda tudo, porque o mundo moderno é uma fábrica de gatilhos, notificações, comparações, urgências artificiais, discussões que sugam energia, manchetes que inflamam. E o preço é invisível. Quando sua atenção vira refém, sua vida vira reação. Repare no padrão cultural. A gente romantiza explosões, o sincerão que fere, o impulsivo que se orgulha de não pensar, o ansioso que chama inquietação de produtividade. Só que em qualquer tradição séria, do Zen ao estoicismo, existe a mesma ideia central. Clareza nasce do silêncio interno. Não silêncio de isolamento, mas silêncio de comando. A capacidade de fazer uma pausa microscópica entre estímulo e resposta. Uma respiração, um segundo, um espaço. É nesse espaço que você deixa de ser marionete. Musashi buscava natureza e recolhimento não por poesia, mas por engenharia mental. Ele treinava o espírito para não ficar constrito, para enxergar de cima, sem colar no drama do instante. E isso é incrivelmente atual. Hoje, muita gente não perde porque é fraca. Perde porque está mentalmente colada no problema, colada na ofensa, colada no medo, colada na opinião alheia. Você já percebeu como um comentário pode roubar horas do seu dia? Como uma pequena incerteza vira uma avalanche. Isso é o caos vencendo sem lutar. A pergunta que Musashi coloca sem pedir licença é simples. Quando a pressão sobe, quem assume o seu corpo, o seu método ou o seu impulso? Porque no momento decisivo, você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível do seu treino. E treino não é só físico ou técnico. Treino é mental. É aprender a ficar inteiro quando o mundo tenta te quebrar em pedaços. Se você conseguisse manter calma no caos, o que mudaria primeiro? Suas decisões ou as pessoas ao seu redor? E mais importante, qual é o medo que ainda toma o volante quando você menos espera? Existe um ponto em que toda estratégia falha: quando o medo toma conta. Você pode ter técnica, disciplina, plano, aliados e ainda assim travar porque o corpo entra em modo de sobrevivência. E o medo tem um truque cruel. Ele não grita: eu sou o medo. Ele se disfarça de prudência, de perfeccionismo, de ainda não é a hora, de vou esperar ficar melhor. Quantas vezes você adiou algo importante chamando isso de cautela, quando na verdade era pavor de perder, de parecer incompetente, de ser julgado? Musashi encarava o medo do jeito mais duro possível, encarando o fim. A ideia de morte para ele não era drama, era ferramenta. Porque quando você aceita a impermanência, muita coisa perde poder sobre você. O olhar dos outros perde parte do veneno. A comparação perde brilho. A necessidade de controlar cada detalhe enfraquece. E aí nasce um tipo de coragem que não precisa de plateia. Não é coragem de aparecer, é coragem de agir mesmo tremendo por dentro. Mas aqui existe um mal-entendido perigoso.
Aceitar a morte não é virar irresponsável, é parar de viver como refém da perda. É perceber que a vida é curta demais para ser governada por medo pequeno. E é aí que a pergunta começa a incomodar. Você tem medo de quê exatamente? De fracassar? De tentar e descobrir que não era tão bom? De começar e não sustentar? De mudar e perder uma identidade antiga? Porque, no fundo, muitas pessoas não têm medo do fracasso. Têm medo de mudar de posição no mundo. Medo de abandonar o papel de promessa e virar alguém em construção. E alguém em construção erra em público. Musashi parece te dizer: o medo não some quando você pensa. O medo diminui quando você pratica. Quando você se expõe ao desconforto de forma controlada, repetida, voluntária. Quando você aprende a fazer mesmo com o coração acelerado. Isso vale para uma apresentação, uma conversa difícil, um projeto, um treino, uma mudança de hábito. O medo perde a aura quando ele vira rotina de enfrentamento. Você já percebeu como algumas coisas que te aterrorizavam há anos ficam pequenas depois que você finalmente faz pela primeira vez? E tem mais. A consciência da impermanência muda o foco. Em vez de parecer, você começa a querer ser. Em vez de buscar garantia, você busca compromisso. Em vez de esperar confiança cair do céu, você cria confiança com evidência. Pequenas vitórias repetidas. O mundo não te dá segurança antes. Ele te dá segurança depois, como consequência do seu movimento. Agora, olha para o seu dia. Quais decisões você está evitando porque está tentando eliminar todo o risco? Que sonho você está deixando apodrecer porque quer ter certeza absoluta? E se a sua vida estiver sendo governada não pelo que você ama, mas pelo que você teme perder? Se você aceitasse hoje que o tempo não negocia, qual seria o primeiro passo que você daria sem pedir permissão ao medo? O problema não é que você não sabe o que fazer. O problema é que você tenta fazer tudo em um único dia, como se mudança fosse um evento e não um sistema. Musashi não pensava em virar forte por inspiração. Ele vivia como se cada dia fosse um treino que deixa marca. E é isso que falta no mundo moderno. A gente trata a mente como um quarto bagunçado que dá para arrumar quando sobrar tempo. Só que não sobra. E enquanto você espera sobrar, o caos vai se acumulando. Então a pergunta prática é: como você transforma a sua rotina em dojo sem virar um fanático? Começando por uma regra simples: o que te salva não é intensidade, é repetição. Um gesto pequeno, feito todos os dias, tem mais poder do que um grande esforço feito de vez em quando. Você não precisa de um dia perfeito. Você precisa de um corte diário. Uma ação mínima que mantém a lâmina afiada. 10 minutos de treino, uma página escrita, 20 minutos de estudo, uma caminhada sem celular, uma conversa que você está evitando. Parece pouco, até virar inevitável. Musashi também te empurra para outra habilidade esquecida: treinar a atenção. Hoje quase todo mundo treina o corpo de algum jeito, mas quase ninguém treina o foco. E foco não é talento, é musculatura. Você treina foco quando reduz estímulo, quando aguenta o tédio, quando termina o que começou, quando não troca de aba no primeiro desconforto. Você já notou como o celular funciona como uma fuga automática? Um micro-escape para não sentir ansiedade, não sentir dúvida, não sentir vazio. Só que o preço do micro-escape é macro. Você fragmenta o cérebro e depois pergunta por que não consegue ter profundidade. Aqui entra a terra e o céu de novo. Terra é rotina concreta, céu é intenção clara. Se você não sabe por que está fazendo, você abandona. Se você sabe por que está fazendo, você aguenta o como. Uma prática útil é começar o dia com uma pergunta: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, torna o dia digno? Não é a coisa mais urgente, é a coisa mais alinhada. Porque urgência é barulho, alinhamento é direção. E quando você cair, porque você vai cair, entra o princípio que muda o jogo: reframing. Não transformar erro em identidade. Não transformar queda em sentença. Um dia ruim não é prova de que você é fraco. É prova de que você é humano e precisa ajustar o método. Musashi aprendia com vitória e derrota como quem coleta armas. A vida
te dá dados. Você transforma dados em estratégia. Você já percebeu como algumas pessoas usam problemas como desculpa e outras usam como combustível? E tem um detalhe final, talvez o mais importante: criar fricção contra o que te destrói e reduzir fricção para o que te constrói. Se o vício é fácil, ele vence. Se o treino é difícil, ele perde. O ambiente é um campo de batalha silencioso, onde você deixa o celular. Como você começa amanhã? Com quem você convive? Quais gatilhos você alimenta sem perceber? Você acha que decide, mas muitas decisões já foram decididas pelo seu cenário. Se você transformasse sua rotina em dojo, qual hábito pequeno você repetiria por 30 dias, não para se motivar, mas para provar para si mesmo que você comanda? Chega um momento em que você entende: Musashi não é um personagem para admirar. É um espelho para confrontar. Porque se você juntar todas as peças, a lição não é seja forte. A lição é mais exigente, seja claro. Terra e céu em equilíbrio. Disciplina como ponte. Adaptabilidade sem perder o princípio. Calma no caos. Coragem sem teatro. E, acima de tudo, a recusa de viver como refém do próprio medo. O que torna isso tão poderoso é que não depende de época. O Japão de Musashi tinha guerras externas. O nosso tempo tem guerras internas. Naquela época, o inimigo podia estar na estrada, armado, visível. Hoje, o inimigo costuma ser invisível. Distração constante, ansiedade crônica, comparação, ressentimento, vício em estímulo, a necessidade de aprovação. Você não sangra por um golpe, mas sangra por 1000 cortes pequenos. Um dia que você desperdiça, uma promessa que você quebra, uma decisão que você adia, uma identidade que você não assume. E aqui está a pergunta que organiza tudo. Quando você está diante de uma escolha difícil, você age a partir do impulso ou a partir do método? Porque quase sempre a vida te dá 2 caminhos. Um caminho parece confortável agora e custa caro depois. O outro parece duro agora e te devolve liberdade depois. O problema é que a mente ama o agora. Ela quer anestesia, não verdade. Musashi te chama para uma maturidade rara. Suportar o desconforto presente para não pagar juros no futuro. Por isso, o que Musashi faria? Não é uma frase bonita. É um teste. Quando você está cansado e ninguém está vendo, o que você faz? Quando você se sente ofendido, você reage ou observa? Quando você falha, você aprende ou se pune? Quando aparece uma chance de fugir, você foge ou fica? Quando o caos grita, você grita junto ou permanece firme? E talvez a mais incômoda, você está construindo alguém ou está apenas evitando sentir dor? Musashi não te promete uma vida leve. Ele te promete uma vida sua. E existe uma diferença brutal entre estar vivo e estar no comando. Estar vivo qualquer um está. Estar no comando é raro. Exige renúncia de certos prazeres imediatos, exige foco, exige silêncio interno, exige um código. Então, eu deixo um desafio que não precisa de motivação, só de honestidade. Hoje, quando terminar este vídeo, escolha uma única ação que te aproxima do seu céu e execute com a disciplina da terra, sem anunciar, sem negociar, sem esperar à vontade. Só faça, porque a vida não muda quando você entende, ela muda quando você repete. E agora, a pergunta final que você não vai conseguir ignorar. Se você tivesse que enfrentar a sua própria vida como se fosse um duelo, qual hábito, qual medo ou qual vício você sabe que precisa derrotar primeiro para finalmente